Estou cansada de encontrar as pessoas sem sorrir, caminhando em meio à dor e sem rumo aqui. Vão vivendo sem sentir o amor de Deus. A tristeza e solidão são caminhos seus. Gente sem Jesus, gente sem Jesus, sem saber, sem compreender que Ele é salvação. Gente sem Jesus, gente sem Jesus, Ele é paz na aflição, Ele traz perdão. Agora uma mensagem para nós. Nós que temos essa luz, a verdade de Jesus, proclamemos pelo mundo seu amor profundo. Cristo sempre vai estar onde está a dor. Todos devem conhecer esse grande amor. Busquem a Jesus, busquem a Jesus, Ele é fonte de poder, Ele faz viver. Busquem a Jesus, busquem a Jesus, Ele é paz na aflição, Ele é vida e salvação. Busquem a Jesus. Busquem a Tem mais uma participação, né?
os músicos e cantores da nossa igreja no grupo vocal. Logo após a mensagem do pastor Abelardo, né, Demas? Deus está me avisando aqui. Então, pastor Abelardo, muito bom nossa igreja, né? Ter esse pastor abençoado aqui para nos trazer a palavra. Saúdo aos irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite. Gostaria de convidá-los para a leitura da palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Palavras de Deus nos diz o seguinte, a partir do versículo 43. Passados os 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não recebe honra na sua própria pátria. Assim, pois, chegou a Galiléia. Os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizera em Jerusalém, na ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Foi então outra vez a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus tinha vindo da Galileia, para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse e lhe curasse o filho, pois estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Quando ele já ia descendo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe disseram que seu filho vivia. Perguntou-lhe, pois, a que hora começara a melhorar. Ao que lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Reconheceu, pois, o pai ser aquela hora a mesma em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi esta a 2ª vez que Jesus, ao voltar da Judéia para a Galiléia, ali operou sinal. Amém. O tempo do agir de Jesus. Chama atenção nesta passagem bíblica, este episódio na vida de Jesus, esta circunstância em que aquele centurião, oficial do rei, busca Jesus para curar o seu filho. E, ao voltar para casa, ele descobre que foi na mesma hora que Jesus declarou que o filho dele vivia, que o milagre aconteceu. Eu gostaria, então, de focar neste tempo de Jesus, este tempo que Jesus age, que Jesus opera, este tempo que ele realiza a sua obra na nossa vida. O tempo é uma categoria importante do Evangelho de João, porque o Evangelho de João vai apresentar Jesus e vai ensinar a respeito de Jesus,
de que ele era senhor do tempo. O tempo está sob a autoridade de Jesus. O tempo para nós é, de fato, uma experiência muitas vezes incompreensível. Nós somos vítimas do tempo, nós não conseguimos controlar o próprio tempo, muito menos o tempo na sua forma natural. O tempo foge de nós, o tempo escapa às nossas mãos, o tempo não está debaixo da nossa vontade, de tal maneira que o Evangelho de João vai apresentar Jesus como aquele que tem o controle do tempo. Isto então implica que ele tem o comando de todas as coisas nas suas mãos, de todos os momentos nas suas mãos, de que ele pode agir no momento em que ele deseja, independente da nossa vontade, e ele sempre age no seu tempo. O Evangelho de João realmente cria uma distância entre o tempo que é o nosso, o tempo da história humana, e aquele que é o tempo de Jesus. Jesus tem um autocontrole, ele tem uma maneira de agir que surpreende. Jesus, então, ele é o Senhor das circunstâncias. Há, todavia, uma sincronia entre a nossa necessidade e a resposta que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor sempre está pronto para agir quando nós necessitamos, mas nunca, às vezes nós nunca sabemos de fato medir qual é o tempo que nós realmente estamos na extrema necessidade. Nós às vezes consideramos que as mínimas coisas às vezes são de extrema necessidade, e nos esquecemos às vezes de outras coisas que são mais importantes e que nós desprezamos. Esta sincronia, portanto, que aparece aqui entre o agir do Senhor Jesus e o milagre que acontece na vida daquele centurião, mostra então como Jesus é capaz de operar na nossa realidade. Ele veio ao mundo e, de fato, ele encontrou pessoas com atitudes, digamos, revestidas de defesa. Quando Jesus veio, ele precisava de quebrar essas defesas humanas, ele precisava de derrubar barreiras, ele precisava de entrar nas vidas, e para entrar na vida humana, ele precisava então de lidar com o tempo, de modo tal que ele pudesse entrar na vida de alguém sem que este ou que esta pessoa resistisse a ele com as suas defesas. Ele é aquele que entra nas brechas. E se não é assim, então talvez nós mesmos não teríamos tido a experiência do poder do Senhor Jesus em nossas vidas. Estamos realmente muito cheios de defesas. O mundo está na defensiva contra Deus, o mundo está na defensiva contra Jesus, o mundo está na defensiva contra o poder absoluto de Deus, que quer entrar e agir e transformar e mudar a realidade. Jesus quer mudar a realidade de nossa vida. Ele quer mudar a realidade da minha vida, da sua vida. E para tanto, Ele tem este poder maravilhoso de trabalhar no tempo, nas circunstâncias, e encontrar, de fato, as brechas pelas quais Ele pode nos atingir com a sua graça, com a sua salvação, com o seu poder. Este centurião, ele chega a Jesus no momento difícil da vida. E aqui eu entro então no ponto que diz: Jesus age na falta de esperança. Deus, ele espera o homem esgotar completamente as suas forças. Não pense que isto é uma maneira, digamos, maldosa de Deus, porque não é. O homem, enquanto estiver
apoiado em seus recursos, em suas forças, enquanto ele estiver protegido pelo seu poder, pela sua vontade, ele está distante de Deus. Ele, de fato, coloca Deus fora, para que ele possa exercer o seu controle dentro. Então, por isso, Jesus age na falta de esperança. A falta de esperança é aquele momento da vida humana quando tudo que nós precisamos não está mais ao nosso dispor. Aquele oficial do rei, ele chega até Jesus desesperado. Ele chega até Jesus para clamar pelo seu filho, porque o seu filho estava gravemente doente e as mãos médicas não podiam mais socorrê-lo. Não havia recursos, não havia esperança. E aquele homem era um homem que tinha ao seu dispor, do ponto de vista material, aquilo que poderia lhe trazer esperança. Ele era oficial do rei, ele estava no comando das forças de uma cidade muito importante que era Cafarnaum. Ele tinha tudo ao seu dispor, mas nada do que ele tinha ao seu dispor podia, de fato, socorrê-lo naquele momento, quando a vida do seu filho estava sendo tragada pela doença, pela morte. Ele estava aflito e não tinha mais onde buscar ajuda. O seu filho ia morrer, não havia mais esperança. O recurso que ele encontrou foi a notícia que recebeu de que Jesus estava de volta à Galileia e que estava na cidade chamada a cidade de Caná da Galileia, uma pequenina cidade, nas montanhas, e ele precisaria viajar até lá, para poder falar com Jesus, e podia acontecer de que, enquanto ele fazia esta viagem, o filho morresse, ele teria que deixar o filho só em casa. As esperanças, portanto, estavam esgotadas. Ora, é neste momento em que as esperanças se esgotam que Jesus então vai agir. Ele age na falta da esperança, porque Ele é a esperança que nós tanto precisamos para trazer socorro para as nossas necessidades. Verso 47 do texto que lemos, diz que quando este homem soube que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi ter com ele. O Evangelho de João mostra como Jesus estava sempre voltado para Jerusalém. Só neste início aqui do Evangelho, João relata 2 visitas de Jesus a Jerusalém. Jesus foi a Jerusalém, fez a purificação do templo, voltou a Jerusalém para a celebração da Páscoa, mas nessas 2 vezes ele passa por Caná da Galileia. Havia alguma coisa em Caná da Galileia para trazer assim esperança para nós. Ele vai a Caná para o casamento, e ali ele transforma água em vinho, sem que o noivo ou que o cerimonial soubesse de alguma coisa. Só os serviçais foram testemunhas daquele milagre. Mas aquele noivo e aquele mestre de cerimônia, eles perceberam que alguma coisa maravilhosa tinha acontecido ali, porque aquele vinho que estava sendo servido não foi preparado por eles. O vinho era de uma outra qualidade. E muita gente comentava naquela festa que todos deixam o vinho ruim para o fim da festa, quando todos já estão quase que embriagados. Mas aquele foi um casamento especial, porque o vinho bom ficou por último. Ora, o vinho bom foi Jesus quem serviu.
Ou seja, por último, Jesus serve o vinho bom para os convidados. Ele serve o melhor para nós, quando as esperanças já não existem mais. Mas esta volta de Jesus a Caná da Galileia, ela tem como objetivo também gerar fé. Fé não é uma palavra mágica. Fé tem a ver com o relacionamento que nós devemos ter com Jesus. Fé não é uma ferramenta. Fé é um relacionamento. Como eu disse, Jesus veio e encontrou as pessoas muito protegidas, não é? Elas estavam muito na defensiva. Jesus precisava furar estas barreiras. Ele vai a Caná, então, pela segunda vez. Ali ele começou os seus sinais. João mostra que em Caná da Galileia ele principiou os sinais realizados por ele na sua encarnação, no tempo que ele esteve conosco. Então ele volta agora lá. E as circunstâncias da sua volta parece que indicam que o objetivo era atender aquela necessidade daquele centurião. Parece que há uma intenção por trás das circunstâncias que explicam por que Jesus voltou a Caná, porque não havia nada relevante ali, mas ele voltou lá e parece que voltou somente para atender a necessidade daquele centurião. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas Jesus também queria dar uma lição de fé. Ele diz aqui, João relata o seguinte: passados 2 dias, esses 2 dias aqui, eles são citados, porque são os 2 dias que Jesus gastou nas aldeias samaritanas. Ele teve um encontro com a mulher samaritana, e os samaritanos pediram a Jesus para ficar com eles. E Jesus atendeu então o convite dos samaritanos. E de uma mera passagem pelas terras, ele acabou se demorando 2 dias. E foi uma grande bênção para os samaritanos. Os samaritanos nunca tinham experimentado a presença de um rabino para lhes ensinar a palavra por tanto tempo. Eles eram desprezados. Eles eram ignorados. E eles então tiveram este privilégio, que foi ter o mestre dos mestres com eles por 2 dias. Não é de se estranhar que Jesus tenha declarado, no início do capítulo 4, que era necessário passar por Samaria. E então, depois desses 2 dias, o texto diz que Jesus, ele partiu de novo para a Galileia. Ele estava vindo de Jerusalém, entre Jerusalém e a Galileia estava Samaria, e ele então passou por Samaria, demorou 2 dias e prosseguiu viagem para a Galileia. Na Galileia, seria natural ou ir para Nazaré, que era a sua terra natal, ou ir para Cafarnaum, onde moravam os seus discípulos. Mas ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele subiu as montanhas e foi para Caná, porque ali ele tinha um objetivo, não é? Jesus não faz nada que não tenha um propósito, um objetivo. Ele não perde tempo, ele não brinca com o tempo. Tempo é vida. E então, Jesus, ele diz: um profeta não recebe honra em sua própria pátria. Ora, a pátria era a Galileia, sua cidade era Nazaré. Por que ele haveria de ir para um lugar, portanto, onde ele não receberia crédito? O verso 45 diz
que ele chegou a Galiléia, os galileus o receberam, ora, os samaritanos também o tinham recebido com muita alegria, né? E o convidaram para ficar com eles, e ele ficou ali 2 dias, mas os galileus então o receberam, porque tinham visto todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Eles o receberam, e queriam que Jesus reproduzisse ali os mesmos milagres que tinha feito em Jerusalém. Portanto, eles o receberam, não por questão de sentimento fraternal, não por amor a Jesus, mas por causa daquilo que Jesus poderia fazer para eles. É claro que a gente tem todo o interesse naquilo que Jesus pode fazer por nós. Nós desejamos que Jesus faça algo para nós, faça algo conosco, faça algo em nossa vida. Até aí, não há problema. Mas o que Jesus diz aqui no 48 nos faz refletir um pouco. Então Jesus lhes disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Esta palavra de Jesus é de fato uma palavra dura. Ele está dizendo que os galileus estavam recebendo ele com aquele entusiasmo todo, não porque o queressem bem, mas porque queriam bem os milagres que ele poderia fazer em benefício deles. Eu fico pensando às vezes que muitas pessoas querem Jesus não porque ele é Jesus. Querem Jesus porque querem ter os benefícios que Jesus pode lhe dar. Querem Jesus porque querem assistir à demonstração de poder que Jesus pode fazer. Estão procurando Jesus por causa do poder de Jesus. É errado, pastor? Eu diria, a princípio é errado. Essa é uma motivação errada. Essa é uma motivação egoísta. Essa é uma motivação que visa apenas a busca de benefícios pessoais, de vantagens pessoais. O desejo não está centrado no prazer que se tem com a companhia de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, com a pessoa de Jesus. Ou seja, o desejo não é adorar Jesus, o desejo é receber os benefícios que o poder de Jesus pode trazer na nossa vida. Nós vivemos um tempo onde o que muitas vezes leva a pessoa à igreja é o seu desejo de resolver um problema financeiro, é o seu desejo de ser curado de uma doença, é o seu desejo de ver alguma coisa milagrosa acontecendo, enfim, estão atrás de benefícios. Então, se você está atrás de Jesus por causa dos benefícios que ele pode trazer para a sua vida, lembre-se que o principal benefício que Jesus pode trazer para nós é a salvação, é a fé. Você crê em Jesus? Ou você crê nos milagres que Jesus pode fazer? Você crê em Jesus ou você quer as riquezas que Jesus possui? Isso do ponto de vista bem material, não é? Nós vivemos um momento, de fato, na religiosidade das pessoas, em que elas estão tratando a fé como se trata um negócio, um empreendimento. Se a igreja ou se Jesus pode me ajudar a obter sucesso no meu empreendimento, então eu vou lá. Se tem uma campanha que pode me favorecer e trazer benefícios e lucro para mim, então eu vou lá. É isso que Jesus está dizendo aqui. Se vocês não forem movidos por milagres,
então não crereis. A fé não pode depender de milagre. Jesus realizou muitos milagres, mas a principal palavra que ele deixou com as pessoas foi: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ok, obrigado, irmão. E é com esse objetivo que ele foi a Caná da Galileia. Ele escolheu Caná da Galileia como um lugarejo onde ele pudesse mostrar para as pessoas o que é ter fé. Ele não estava atrás das multidões. Ele não estava atrás do reconhecimento das autoridades. Ele queria ter um lugar, mesmo que fosse um lugar pequeno, como Caná da Galileia, onde as pessoas pudessem crer nele de verdade. Não há coisa pior do que alguém nos procurar com segundas intenções, ou só pelo interesse para aquilo que nós temos, ou aquilo que nós podemos fazer, não é? Por ele. Isso às vezes esgota a pessoa. Fulano só me busca quando está precisando. Ele só me procura quando quer dinheiro emprestado. Ele só me procura quando está com o carro quebrado. Ora, gente, nós temos que nos interessar por Jesus, de fato, com a fé verdadeira. E é isso que Jesus procura aqui mostrar para aquelas pessoas. Os sinais apontam para Jesus e não para os milagres que Jesus fazia. João deixa isso claro. O Evangelho de João está estruturado em torno de 7 sinais. E esses 7 sinais que João escolhe para organizar o material evangélico que ele colhe e do qual ele era testemunha, não era para que as pessoas agora se voltassem para o movimento milagreiro de Jesus, mas para que as pessoas do sinal pudessem olhar para Jesus. Então, Jesus, ele está agora diante de alguém, que é o centurião, que foi buscá-lo porque o filho estava doente. Jesus diz aquelas palavras: se não vires, se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Jesus estava dizendo isso para as pessoas que estavam em roda dele, mas também já avisando aquele centurião que estava em pleno desespero. Aquele centurião não estava nem escutando o que Jesus estava dizendo. Tanto é que Jesus diz isso e ele nem considera. Ele insiste com Jesus: Senhor, desce logo que meu filho está morrendo. Eu não quero saber dessas suas lições agora. Eu quero que o Senhor resolva meu problema. E então, Jesus volta-se para ele e Jesus diz a ele: o teu filho vive. Como Jesus dizendo assim: olha, acalma o teu coração, larga de desespero, tenha calma, volta para a tua casa, o teu filho vive. Esta palavra de Jesus ao centurião foi o modo como Jesus quebrou as defesas dele. Porque naquela hora ele parece que ligou alguma coisa nele. E ele simplesmente chamou aqueles que estavam com ele e disse: vamos embora, vamos voltar. A viagem era um pouco longa. Era uma região montanhosa, de Cafarnaum até Caná, em torno de 30 quilômetros. Ele teria andado aí pelo menos mais que metade de um dia, e ele agora então, até o encontro com Jesus e etc., ele foi chegar em casa no dia seguinte.
E ele chega em casa e antes dele entrar em Cafarnaum, um grupo já estava indo em direção a ele para dizer que não precisava mais se preocupar, o menino tinha sarado, não é? Então, Jesus veio para gerar a fé verdadeira. Ele quer que nós creiamos de todo o coração em quem Ele é e no que Ele fez por nós. Ele quer que nós o amemos. Ele quer que nós o adoremos. Ele quer que nós o obedeçamos. Não simplesmente que nós o procuremos por um interesse que venha resolver alguma necessidade urgente que nós tenhamos. Não é que não devamos procurá-lo por razões de necessidades pessoais. É claro, todos nós procuramos. Mas Jesus não quer que você inverta a ordem. Porque mais importante do que a cura do filho, aquele centurião devia entender que era o encontro dele com Jesus. Encontrar Jesus, ouvir Jesus, demorar-se perto de Jesus, era mais importante do que aquela angústia que ele sentia pelo filho que estava morrendo. Por causa da morte do filho, quase que ele perde Jesus. Ora, quero também destacar aqui que Jesus age onde o tempo está esgotado. É interessante. Aquele apelo do pai pelo filho, ele diz: desça antes que meu filho morra. Como se ele estivesse dizendo: olha, eu não sei se quando eu voltar meu filho estará vivo. Eu preciso que o Senhor vá agora. Jesus não foi. Jesus não foi. A urgência de Jesus não era esta. E aí a gente fica, às vezes, nesse meio do caminho, né? Por que Jesus não foi? Custava ter ido? Ele não ia realmente para Cafarnaum? Será que a presença de Jesus lá teria mais efeito do que a presença dele em Caná? Quer dizer, de Caná, Jesus poderia atender aquele homem como se estivesse lá? O homem entenderia isso? O tempo estava esgotado. E com o tempo esgotado, então, Jesus realizou o seu milagre apenas com a sua palavra. Ele disse: o teu filho vive, vá para casa. Agora uma reflexão sobre o tempo, mais uma vez. O tempo para nós é algo precioso. O tempo não retroage. A vida existe enquanto o tempo lhe permite. Esse era o dilema daquele centurião. Porque ele não tinha tempo. Seu filho não tinha tempo. O tempo estava esgotando. Não podia haver demora. Se Jesus tinha que operar um milagre, teria que ser rápido. O tratamento médico já tinha esgotado todo o tempo que aquele rapaz dispunha. Agora não tinha mais tempo. Ele estava morrendo. Senhor, eu tenho pressa. Eu amo meu filho, meu herdeiro. Não posso vê-lo morrer assim. Então agora Jesus mostra como ele pode agir naquela circunstância em que o nosso tempo se esgotou. O tempo de Jesus não esgota nunca. Mas o nosso tempo sim. E Jesus pode agir na minha vida, na sua vida, quando nós não temos mais tempo. Não sei quantos aqui já experimentaram circunstâncias em que o tempo corre contra. Se não houver uma solução rápida, pode ocorrer uma tragédia.
Uma doença pode ceifar a vida. E era o caso desse centurião. Então, quando o tempo se esgota, Jesus pode agir. Nós temos que confiar em Jesus. Ainda que, aparentemente, ele não tenha correspondido à nossa expectativa. A expectativa daquele centurião é que Jesus iria descer com ele. E Jesus não foi. Mas Jesus sabia do coração dele. E Jesus queria mostrar para aquele centurião quem ele era. Jesus queria ensinar a ele a verdadeira lição da fé. E Jesus então agiu. E Jesus operou o milagre na vida do filho dele, mesmo não estando presente lá em Cafarnaum. Jesus é assim, meus queridos irmãos. Ele age contra o tempo, contra a morte. Jesus certamente sabia que o filho estava no limite. Jesus certamente sabia que a cura era necessária, que o tempo tinha se esgotado. E ele então, com uma palavra, resolve o problema daquele centurião. Limite é limite para nós, mas não é limite para Jesus. Então o homem, ele saiu dali, foi para casa baseado na palavra de Jesus. Ele não saiu revoltado dali. Este é um sinal muito importante. Porque quando aquele outro centurião do Antigo Testamento, lá de Damasco, veio procurar Eliseu, ele ficou revoltado, porque disse, mas não há águas bastante em Damasco? Por que eu tenho que me banhar nas águas do Jordão? Ficou revoltado, porque o profeta não foi vê-lo. O profeta simplesmente à distância disse o que ele deveria fazer. Mas este aqui, pelo menos, ele desceu, depois da palavra de Jesus, na esperança de chegar em casa e encontrar o filho bem. Ele não reclamou. Muitas vezes a gente reclama de Deus quando a gente pensa que Ele não atende a nossa oração. A gente pensa que Ele não fez o que devia fazer no tempo em que nós desejávamos. Acalma o teu coração. Acalma a tua alma. Espera no Senhor. Olha o exemplo do Salmo 46. Descansa no Senhor. Tenha fé. Ele foi, simplesmente, ele creu na palavra de Jesus. Ele começou a aprender o que é fé. Agora, um outro aspecto é que Jesus vai agir então, essa forma dele agir através de sinais, e especialmente agir sem estar presente no local, para gerar provas da presença de Deus na nossa vida e no mundo. Deus não precisa provar que está visivelmente no local. Do céu Ele age na nossa vida. E então, aquele homem, quando voltava para casa, ele foi alcançado pelos seus servos, como eu disse, que disseram mais ou menos assim para ele. Aqui eu quero interpretar um pouco agora o que estaria ocorrendo na cabeça dos servos que tinham ficado cuidando do filho dele. Que bom que o Senhor voltou. Não precisa mais se preocupar. Nem precisa mais ir atrás do profeta de Nazaré, porque o teu filho melhorou. A doença parece que o deixou. Ele está bem. Olha como que a perspectiva aqui, não é? É importante. A perspectiva deles é que alguma coisa tinha acontecido, o filho tinha melhorado. Não precisava mais ir atrás de Jesus. Agora Jesus não era mais necessário. Eles pensaram que de repente, por sorte, ou por um efeito retardado da medicação, o menino tinha melhorado.
agora estava bem. Então não precisava mais de um milagre. Como que o milagre às vezes é enganoso? A gente atribui milagre a uma coisa quando na verdade não foi milagre. E não atribui milagre a algo quando na verdade foi milagre. Aqueles amigos pensaram que de repente, por sorte, o menino tinha sarado. Mas o pai queria se assegurar de que a doença tinha cessado, por sorte, ou se realmente a palavra de Jesus tinha relação com aquela cura. Então aquele pai parou e disse: bem, mas vocês podem me dizer que hora foi que isso aconteceu? Quando foi que ele melhorou? A resposta deles foi o que impactou o coração daquele centurião. Porque a resposta deles foi: na 7ª hora de ontem, quando você estava longe, a febre o deixou. Aí ele parou para fazer as contas. Que hora foi a 7ª hora de ontem? E quando ele fez as contas, ele percebeu que a 7ª hora de ontem foi exatamente a hora que Jesus disse para ele: vai, o teu filho vive. Vai, o teu filho vive. Então, nesse momento ele creu, e a palavra diz que creu, e toda a casa dele creu com ele. Então, veja que o que desperta a fé nele é o fato da coincidência, daquela congruência entre o momento que Jesus falou e o momento em que o filho ficou bom, ficou curado. Então a fé dele agora se renovou, é uma fé agora diferente, porque a fé dele agora estava na palavra de Jesus. Ele entendeu que a palavra de Jesus é que tem poder. Ontem, à 7ª hora, a febre sumiu, foi o relatório dos servos. Mas foi nesta hora que Jesus falou. Então não era sorte, não era simplesmente uma coincidência, era, na verdade, a relação direta entre a palavra de Jesus e a cura do menino. Foi a mão de Deus, foi um milagre, e não o acaso, não foi a sorte, foi Deus. Sim, Jesus é necessário na nossa vida, nestas condições, para deixar ali os sinais da presença de Deus conosco. E muitas vezes a gente só vai entender isso depois que os fatos acontecem. Foi o caso desse centurião. No dia seguinte, quando ele estava de volta, é que ele foi então relembrar que foi naquela hora, exatamente naquela hora, que Jesus agiu. Que coisa maravilhosa é a gente poder olhar para trás e poder ver os sinais de Deus na nossa vida. São estes sinais que nos transformam, são estes sinais que fortalecem a nossa fé. É isto que nos ajuda a crer mais e mais que Deus é um Deus cuidadoso, é um Deus prestativo, é um Deus amoroso para conosco. Então Jesus age principalmente para trazer salvação, segundo o texto. O texto diz: reconheceu, pois, o pai ser aquela a hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E então ele creu, e toda a casa dele creu com ele. Olha que efeito tremendo isto produziu na vida dele e de toda a sua família. A salvação. A salvação. Que veio por meio da fé. A fé que ele agora podia dizer: eu creio em Jesus. Eu creio que ele é o Filho de Deus. Eu creio que ele é a resposta para a minha vida. Eu posso descansar nele. Então, Jesus veio, conforme João
eu já destaquei, para estabelecer sinais. Ele era o sinal dos tempos. Ele veio para quem o esperava para a salvação. Então a salvação vem no tempo marcado. Chegou. Ela veio para os judeus rejeitaram, mas os estranhos a receberam, como os samaritanos, esse centurião de Herodes, que era um gentio. Salvou-se ele e toda a sua casa, creu ele e toda a sua casa. Jesus age para trazer salvação. Salvação é muito mais do que um milagre de cura, é muito mais do que a solução de um problema transitório. É muito mais do que o que nós muitas vezes buscamos. Buscamos respostas, buscamos coisas, buscamos soluções. Mas o que Jesus quer mesmo é o seu coração. O que Jesus quer mesmo é um relacionamento de fé com você. Ele não quer só fazer um milagre na sua vida, Ele quer a sua vida. Ele não quer que você o busque só por aquilo que Ele pode fazer. Ele quer que você o busque por causa dEle. Ele quer ser importante na sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer ser o Senhor do seu tempo. Ele quer te dar salvação para a eternidade. Não só resolver os seus problemas terrenos. Ele quer muito mais para você. E hoje, você pode ter Jesus no seu coração. Você pode receber Ele como Salvador da sua vida. Você pode ter dele muito mais do que aquilo que você sempre procurou nos recursos materiais deste mundo. Você pode ter o seu Deus, seu Senhor, o amado Salvador, que vai trazer para a sua vida muito mais que cura ou que milagres. Por isso ele diz: vocês também estão esperando ver milagres para que possam crer? Creiam antes disso. Creiam primeiro. Creiam em mim. Porque milagre nenhum vai te salvar. Jesus vai te salvar. Milagre nenhum vai te levar para o céu. Jesus é a porta, Ele vai te levar para o céu. Ele vai ser o redentor da sua alma. Então esses dois sinais em Caná da Galileia, eles vão iluminar a nossa alma. Vão mostrar como que Jesus age na nossa vida. Eles vão nos levar do sinal para aquele que realiza o sinal. De modo que depois que nós encontrarmos o autor dos sinais, nós já não teremos mais o problema de querermos identificar provas aqui e ali. Porque nós já temos o Senhor em nossas vidas. O foco não vai estar mais nos sinais. Não levantaremos mais dúvidas sobre quem fez isso ou quem fez aquilo. Nós vamos estar seguros de que quando Jesus fala, a palavra dele se cumpre lá na frente. E de que nós estamos alicerçados, com a nossa fé depositada nele, e de que ele é para nós o maior milagre da nossa vida. E nós somos o maior milagre dele, porque ele nos redimiu pelo seu sangue, e nos deu a salvação e a vida eterna, quando nós cremos nele. Você crê nisto? Você quer hoje entregar a sua vida a Jesus? Você quer que esta seja a 7ª hora da sua vida? Aquela hora em que a palavra de Jesus fez diferença na sua vida? E que lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer: que maravilha,
Aquele foi o momento quando o Senhor Jesus operou na minha vida e mudou meu futuro, e mudou minha vida, e eu pude crer de verdade, de coração, e descansar nos braços do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esta tua palavra, porque sabemos que o Senhor tem todo o controle de nossas vidas em tuas mãos. E agora nós te pedimos, ó Senhor, se há alguém que ouvindo esta mensagem não tenha ainda entregado o seu coração para o Senhor, que o teu Espírito Santo nesta hora possa realizar a obra da salvação na vida de cada um. Abre, Senhor, espaço em nossas defesas para conhecermos o teu grande poder e o teu grande amor para conosco. Assim oramos, pelo teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se meu povo que tem meu nome se unir e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, venderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, não me das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, seguirei de novo
então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas e me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Pregarei de novo, ainda nesse tempo, como um famoso que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um socorro que pede por renovo. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos encerrar com a bênção apostólica, o pastor Abelardo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam sobre todos aqui e com todo o povo de Deus em qualquer lugar, agora, para todos.